Esta é a entrevista na íntegra com o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Gala, convidado pela AFPEA para compor o episódio número 1 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos desta entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFPEA por Direitos e Democracia no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Está começando a segunda entrevista da série Mundo Pós-Pandemia da AFPEA, agora uma conversa com o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Gala. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar aqui o convite para esse bate-papo. Obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer e uma honra. Bom, para começar, então, eu queria saber do senhor em que aspectos a pandemia da Covid-19 afetou a percepção dos economistas, mas também da população, da sociedade de maneira geral, mundo afora, sobre as questões econômicas estruturais que parecem ser uma das causas desse evento catastrófico que a gente vive ainda. Tais como o padrão capitalista de superexploração dos recursos ambientais, humanos e do planeta de maneira geral em todos os aspectos. Bom, a gente já tem mais de um ano de pandemia, né? Que inclusive não dá sinais de acabar por completo, acho que ela vai ficar conosco por um bom tempo. Claro que não daquela maneira aguda, mas já dá para ter mais clareza em relação aos efeitos econômicos da pandemia, né? Primeiro que eu destacaria é um aumento de desigualdade brutal. Assim, acho que está ficando claro que as economias estão se recuperando para o nível de produção anterior, para o patamar de produção pré-pandemia, né? Os PIBs de praticamente todos os países do mundo já voltaram para aquele nível de janeiro de 2020, só que num nível de desemprego e de desigualdade muito maior. Então, eu acho que vai ficar um pouco para a história a pandemia como uma bomba, né, que provocou ainda mais desigualdade nas sociedades e nos países. Mal ou bem, os países, especialmente os países ricos, fizeram muitas políticas de estímulo. Essa é a segunda grande consequência da pandemia. Eu diria que ela mudou de vez a cabeça dos gestores, pelo menos os gestores de políticas públicas na Europa e nos Estados Unidos, também com medo da China, né? Mas mudou a cabeça deles em relação à necessidade de políticas cíclicas, né, políticas mais keynesianas, se quiser, uma retomada de um estado de bem-estar, se a gente olhar um pouco do plano Biden, né, do que está sendo feito na Europa. Então, há uma consequência, eu acho, bastante concreta de mudança da cabeça de policy makers. Alguns economistas, a profissão dos economistas é um pouco mais complicada, mas mais policy makers e um aumento da desigualdade. Eu resumiria assim, as duas grandes consequências da pandemia como essas, né? E só sobre a desigualdade, que eu acho que valeria explorar um pouquinho, o porquê desse aumento de desigualdade, né? E a primeira parte tem a ver com os isolamentos, os lockdowns que foram feitos nos setores de serviços tradicionais, os chamados serviços que dependem de interação social, né? De restaurante, garçom, atendente, lojista, hotel, aeromoça, né? E, essas profissões que são muito geradoras de emprego sofreram muito, né? Foram, aliás, as que mais sofreram, né? Quem não consegue fazer home office, eu vi um dado para o Brasil que do mercado de trabalho brasileiro apenas 25% das pessoas conseguiam fazer home office por conta da sua atividade, né? Que em geral é mais qualificada. Então, o aumento de desigualdade bateu por esse canal de que os serviços tradicionais sofreram mais e também bateu pelo canal da explosão de preços de ativos, né? As políticas de corte de juros, de estímulos que os governos têm feito, a consequência mais imediata delas tem sido inflar uma bolha de ativos, né? Claro que a gente nunca sabe se vai estourar ou não, né? Vamos brincar que a gente só sabe que é bolha depois que estoura, né? Mas o preço dos imóveis disparou, o preço das ações disparou, o preço dos títulos disparou, e isso aumentou ainda mais a concentração de riqueza, né? Todas as pessoas que têm riqueza na forma de imóveis, ações e títulos ficaram mais ricas, né? Então, acho que para começar, eu diria que as duas grandes consequências no Brasil e no mundo foram essas, né? Desigualdade e um repensar
da política econômica e, claro, isso se aplica menos ao Brasil. O Brasil está na contramão do pensamento econômico, pelo menos o pensamento de gestão de políticas públicas do mundo, né? Uhum. Agora, sobre, pensando antes, né, nas origens da pandemia, o senhor considera que a forma como as economias ou a economia global se organizou com, enfim, crescimento, né, de países que antes eram periféricos como a China, a Índia, enfim, e a falta de uma agenda econômica pensando em sustentabilidade, por exemplo, né, pode estar também na origem, né, na raiz de fenômenos como esse que a gente vive agora da pandemia? Não, eu acho que tem vários elementos aí. Primeiro que o crescimento, né, a economia que a gente vê no pré-pandemia era uma economia que já concentrava renda e riqueza, era ambientalmente insustentável, né? A gente já caminhava para uma coisa muito ruim que a pandemia só agravou em termos de desigualdade, de sustentabilidade ambiental, né? O fato bom da pandemia, se é que tem alguma coisa boa dessa pandemia, é que ela acho que acelerou essa tomada de consciência em relação aos dramas que a gente está vivendo, né? Tem uma história aí a ser contada de China e de Ásia, né, que vem usando as políticas públicas para acelerar o crescimento e o desenvolvimento. Isso eu acho que também influenciou a Europa e os Estados Unidos, né, na retomada de políticas mais keynesianas, de políticas industriais, de políticas de bem-estar. Mas também a questão ambiental muito problemática na Ásia e na China, né? A China, ela vinha de uma situação, assim, limite de destruição do meio ambiente, até acho que 2010, 11, 12, com níveis de poluição assustadores, né, em Xangai, Beijing, a ponto de fechar aeroporto por falta de visibilidade dos aviões por conta de poluição, né? Mas o fato é que a China começou a implantar uma agenda de sustentabilidade a partir de 2014, 15. Hoje eu diria que a China já está talvez na fronteira dos investimentos em sustentabilidade, de energias alternativas, né, de motorização elétrica, de painéis solares e tudo mais, né? E o próprio Ocidente começou a ficar de olho nisso, né? Se a gente pegar o plano Biden, a ideia de um Green New Deal, que também tem sido levado adiante pela Europa. Então, eu não tenho clareza de até que ponto a gente pode colocar a pandemia na conta da destruição ambiental do planeta. Não me considero qualificado para fazer essa conexão, mas que certamente o planeta está sendo destruído, e quanto a isso não há a menor dúvida, né? Então, eu acho que acabou, de um jeito ou de outro, a pandemia acabou acelerando essa tomada de consciência, né? Bom, dois aspectos que o senhor levantou e que eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre, acho que primeiro, essa questão da influência da forma de fazer política econômica na China, que leva outros países do Ocidente, a adotar as políticas mais keynesianas, como o senhor destacava. O senhor acha que, porque a gente teve processos semelhantes em 2008, também no pós-Segunda Guerra Mundial, o senhor acha que agora há alguma diferença em relação a esses momentos anteriores? Digo, no sentido de que como há esse ator importante que é a China, que tem mais estruturalmente política, uma economia planificada, pode influenciar essas economias ocidentais, Estados Unidos, União Europeia, a firmarem uma visão, uma condução keynesiana da economia de maneira mais duradoura? O senhor acha que isso é uma possibilidade? Eu acho que sim. Foi bom você ter lembrado aí da crise de 2008, das crises, porque eu costumo brincar que tem os três cavaleiros do apocalipse do neoliberalismo, né? Que é a crise de 2008, a pandemia e a China, né? Que são três coisas que levaram o Ocidente a repensar as suas políticas públicas, né? Ou revisitar o keynesianismo, se você quiser. A crise de 2008 foi algo endógeno, criado, como diria um economista, para usar uma palavra horrível, criada pelo próprio funcionamento do sistema econômico capitalista ocidental. Então, não tem nada a ver com China, com Ásia.
e trouxe uma crise monumental para os países ricos, né? A China é um fenômeno de utilização acertada de políticas, a meu ver, keynesianas, de políticas industriais com foco em longo prazo, de delimitação acertada das linhas que separam o público e o privado, enfim. Eu coloco na conta da China um acerto de políticas públicas muito grande que está colocando o Ocidente em xeque, né? E a pandemia foi um evento exógeno, né, para continuar usando as palavras horríveis de economistas, que veio de fora, né? Só que tem uma diferença, até foi muito bom esse ponto que você levantou sobre a permanência ou não dessas políticas keynesianas que dão mais papel ao Estado, né, na condução da economia, se elas vieram para ficar, né, ou se elas serão passageiras. E quando a gente olha para esses 3 cavaleiros do Apocalipse, a gente vê que 2 deles são passageiros, né? A crise de 2008 acabou, foi superada e deixou sequelas e tal, mas basicamente foi superada. A pandemia também está sendo superada e eventualmente vai ser superada de vez, imagino eu, né? Agora, a China não será superada, porque a China tem demonstrado muitos acertos em termos de condução de política econômica e de desenvolvimento econômico. A China hoje já é a maior economia do mundo, já é o maior exportador do mundo, já é a maior produção industrial do mundo, caminha para estar na fronteira tecnológica de maneira plena, usando políticas do tipo keynesiana, políticas industriais. E isso vai colocar, a meu ver, uma pressão permanente para que o Ocidente também use essas políticas. Claro que, veja, o uso dessas políticas não é garantia de sucesso, tá? Porque senão parece, do jeito que eu estou falando, parece que se você fizer uma política keynesiana, uma política industrial, todo o país vai ficar rico. Não é trivial assim. Tem vários desafios, várias readequações, várias adaptações que precisam ser feitas ao longo do tempo que os chineses têm conseguido fazer muito bem, mas a China é uma espécie de União Soviética que deu certo, sabe? Então, pelo menos até agora, né? Então, me parece que a Europa e os Estados Unidos vão tentar correr atrás do prejuízo. Então, essas políticas mais de pró-bem-estar, política industrial, políticas keynesianas, eu acho que elas vieram para ficar por mais tempo agora, minha impressão, né? Uhum. Bom, e agora então, fazendo um pouco desse exercício de futurologia, claro, se é que é possível, mas eu queria saber do senhor quais, digamos, 3 principais tendências ou cenários que podem vir a se desdobrar no futuro, dentro, né, pensando na economia, né, na temática econômico-estrutural, num horizonte pós-pandêmico, e se a gente puder pensar em 30, 50 anos à frente, como é que o senhor vê as possibilidades de um mundo pós-pandêmico no futuro? Eu acho que a primeira tendência que está ficando bastante clara é o repensar da política pública, né, de como o Estado se insere na economia. Então, eu acho que o efeito da pandemia foi dramático a ponto de fazer com que os grandes líderes repensassem um pouco as ferramentas, né, de política pública, de política monetária, de política fiscal, de investimento público. Então, isso, a meu ver, veio para ficar, né? Eu acho que é um evento brutal, assim, em termos de mudança, né, de comportamento. Até como eu estava conversando esses dias com um amigo meu no podcast, eu estava falando que a gente estava discutindo que a pandemia acabou com o neoliberalismo, que poderia acabar com o capitalismo. Ele falou, não, peraí, a pandemia salvou o capitalismo, né? Porque a pandemia vai obrigar os estados a agir de maneira diferente, como eles já estão fazendo, né? Um segundo ponto, que eu acho que também é inequívoco, é a transformação digital e a migração para a economia virtual, né, que eu costumo brincar que a gente mora e trabalha no WhatsApp agora, né? Houve uma transformação realmente tectônica do funcionamento da economia, né, nos ambientes virtuais, que tem consequências de desigualdade muito dramáticas, como eu explicava, porque quem vive no mundo virtual, quem é capaz de trabalhar, de produzir no mundo virtual, em geral, são as pessoas mais qualificadas, né? O home office não é neutro do ponto de vista de nível de renda e riqueza. O home office é para quem tem qualificação, para quem tem riqueza, né? Então, isso é uma tendência também que dificilmente será revertida, eu acho, né?
Então, aqui eu falava no começo da nossa conversa sobre a desigualdade, eu acho que um pouco o aumento da desigualdade é fruto dessa digitalização, dessa transformação digital das economias. É importante destacar isso, porque tem uma visão, claro que é um incrível, um maravilhoso mundo novo das tecnologias digitais, né? Minha produtividade multiplicou por 10, porque eu consigo fazer 8 reuniões e palestras por dia que eu fazia numa semana antigamente, né? E esse é o lado legal, mas o outro lado da moeda é a questão da desigualdade, né? Porque, de novo, são avanços, né, e prosperidade para as pessoas que têm a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho, né? Enfim, eu dei sorte que eu sou professor, então eu posso dar aula remotamente, mas tem gente que não consegue, que uma atividade econômica não permite isso, né? Então, acho que a desigualdade a transformação digital, você me pediu para pensar em 3 cenários, né? Então, eu te diria que, até retomando um pouco o que eu falei no começo, né? O repensar do papel do Estado na economia, a desigualdade, né? E essa transformação digital. Isso eu acho que são 3 filhos da pandemia, assim, bastante claro, no meu ver. Pensando mais num cenário econômico estrutural, assim, a gente o senhor estava falando sobre essa influência da China e a forma como ela organiza suas políticas econômicas como um peso forte para as economias ocidentais. O senhor vislumbra um possível cenário de retomada dos valores, né, do ideário neoliberal com força no pós-pandemia, assim, de maneira global, um retorno dessas ideias, ou isso é... Eu acho muito difícil, porque a China e a Ásia serão uma pressão permanente, e é importante dizer que não é só a China. Se você pegar o que está acontecendo na Coreia do Sul, no Japão, no Vietnã, né? O Vietnã é uma grande rising star, né? O Vietnã é um caso impressionante de progresso econômico. Então, a Ásia intervencionista, para usar uma palavra feia, está colocando uma pressão bastante forte na Europa e nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que as fragilidades econômicas e sociais, especialmente do modelo americano, também do europeu, mas mais do americano, coloca essas sociedades numa posição difícil, porque veja que o Trump, ele é filho da insatisfação dos americanos, de desigualdade, de aumento de pobreza nos Estados Unidos. Então, é claro que também, ao mesmo tempo, se abriu espaço para uma extrema-direita, né? Acho que tem uma tensão nisso daí, né? É uma conversa que eu tenho feito com muita gente, que esse mundo desigual, né, muito violentamente desigual e injusto, tem aberto espaço para movimentos de extrema direita, coisas como a gente viu no próprio Trump, ou que a gente está vendo no Brasil, né, ao mesmo tempo em que os policymakers e a elite mundial civilizada, por assim dizer, né, tem repensado as questões, vamos dizer assim, ligadas ao neoliberalismo, né? Então, eu não vejo espaço para o neoliberalismo voltar, a não ser por uma sobrevivência da extrema-direita, né? Tem até uma certa contradição aí no meu discurso, né? Alguns pregam que há possibilidade até de fatores como esse que o senhor destacava, né, com o aumento da desigualdade, que isso possa gerar uma situação insustentável e que movimentos de ruptura, né, de quebra do sistema, revoluções e afins, possam florescer num período pós-pandêmico. Você acha, do ponto de vista econômico, né, político econômico, há indícios que possam nos fazer crer que esse cenário se avizinhe? Olha, alguns meses ou anos atrás eu diria que não, mas depois de ver o fenômeno Bolsonaro no Brasil, depois de ver uns caras entrando no Capitólio americano, tá claro que, assim, o risco de barbárie é muito maior do que a gente imagina, né? É que tem 2 coisas aqui que a gente está, vamos dizer assim, colocando em colisão, né? Uma coisa é civilização versus barbárie, né? Eu considero, por exemplo, o governo Bolsonaro uma barbárie, coisa de bárbaro. Aliás,
até sendo injusto com os bárbaros, né? Porque os bárbaros eram até mesmo mais civilizados do que essas pessoas que estão aí. Mas vamos dizer assim, não, eu vou usar uma palavra de não civilizado, tá? Como foi um pouco o Trump, enfim, seria uma Marine Le Pen na França e tal. Que são movimentos muito extremados e extremistas, né? Então, e aí você vai me perguntar, há risco da gente migrar para esse mundo não civilizado? Eu acho que há risco, sim, sem dúvida. Agora, ficando dentro do mundo civilizado, eu acho que dentro do mundo civilizado está bastante claro que as ideias neoliberais não entregaram o que elas prometeram, né? Vou colocar dessa maneira, assim, talvez fique mais fácil, né? Agora, tô mexendo na bola de cristal de tudo que é jeito aqui, mas ela não quer me dizer se a gente vai continuar na civilização ou não. Sim. Agora, pensando agora no Brasil mais especificamente, dentro desse cenário que o senhor nos desenha, que linhas, que diretrizes de políticas econômicas e de desenvolvimento, na sua opinião, deveriam desde já ser traçadas ou redesenhadas para que a gente possa mitigar, reverter problemas em curso e aqueles que já se apresentam no horizonte próximo, ou acrescentaria, ou aproveitar alguma onda que pareça estar se formando, né, repetindo palavras do senhor, pensando num lado positivo, se é que é possível algo positivo desse cenário pandêmico. O Brasil, ele, por incrível que pareça, ele está super bem posicionado para usar essas ferramentas de políticas públicas que o mundo tá voltando a usar, né? Vejam que tem países como a Inglaterra que está recriando o Banco de Desenvolvimento, né? Imagina, né? O Brasil ele tem um dos bancos de desenvolvimento mais importantes do mundo, que é o BNDES. Ele ainda tem o Banco do Brasil, a Caixa, a Petrobras, né? Então, o Brasil ele tem um leque de opções, né, de fazer políticas públicas que é enorme. Assim. Poucos países, entre pobres e emergentes, ninguém nem sonha ter o que o Brasil tem. Agora, isso dependeria, obviamente, de uma orientação de política econômica, de uma orientação política que é exatamente contrária à que a gente tem, né? Então, tudo vai depender do que vai acontecer no futuro em termos de eleições e de caminhos que a sociedade brasileira vai seguir, né? Porque a boa notícia é que a gente tem. A gente pode, obviamente, criticar problemas, erros que foram feitos na era Dilma, na era Lula, e eu tenho várias críticas enfim, de administração econômica, macroeconômica, né? Longe de ser um apologeta daquela época, mas o fato é que a gente estava muito melhor naquela época, né, em termos de uso desses instrumentos, dessas políticas públicas, e elas ainda estão aí. O que preocupa é essa tentativa de desmontar os instrumentos que o Brasil ainda tem, né? Então, quanto mais passa o tempo e quanto mais a sociedade brasileira segue nesse caminho suicida, mais difícil será no futuro, né? E para encerrar, pegando um gancho aqui no teu livro mais recente, O Brasil, uma economia que não aprende, lá se traçam alguns paralelos entre experiências internacionais que foram bem-sucedidas de desenvolvimento e o caso aqui do Brasil. E aí eu pergunto, quando e como foi que o Brasil se perdeu nessa trajetória do desenvolvimento? E ainda, o que significa organizar um processo de desenvolvimento nacional a partir da ideia de complexidade econômica? Eu acho que o Brasil se perdeu fundamentalmente nos anos 80, né? A década de 80 foi uma década muito difícil, não só para a economia brasileira, para todas as economias emergentes. Teve o choque do petróleo, depois o choque de juros. O Brasil tinha uma dívida externa elevada no início dos 80, e ao longo dos 80 a economia brasileira realmente capotou, né, no sentido de que a inflação explodiu. Foi uma década bastante complicada. E nos anos 90, vamos dizer assim, eu diria que o Brasil se perdeu nos 80 e nos anos 90 ele tomou as decisões completamente erradas, porque a partir dos anos 90 e do governo FHC, o que o país decidiu fazer foi literalmente rasgar todo o seu passado, destruir todo o seu passado, e agir de uma maneira traumática em relação aos erros e às dificuldades dos 80. Então, é meio como se falasse, olha, tudo que a gente fez, né, do início do século, de 1930 até 80, estava errado,
e vamos fazer o oposto. Então, o Brasil meio que jogou a toalha das políticas industriais, das políticas macro voltadas para o desenvolvimento, né? Tudo que a gente fez com muita habilidade entre 1930 e 80. O Brasil, entre 30 e 80, estava entre os 3 países que mais cresceram no mundo. Lembrando que em 1930 o Brasil era uma das economias mais pobres do mundo. Se você olhar, por exemplo, aquela última base do Madison, que o pessoal organizou lá na Universidade de Groningen, na Holanda, que é muito legal, ela mostra que dos 60 países em que foi possível se construir uma série de renda per capita, o Brasil dos 20, dos 30, estava entre os 5 mais pobres do mundo, né? Então, ao invés de entender os erros e fazer correções de rumo e mudanças que eram importantes, nos 90 a gente assumiu uma atitude que o meu amigo Gabriel Palma chama de jogar toalha. A gente meio que jogou a toalha, falou, não vamos mais fazer política industrial, política macro para o desenvolvimento, nós vamos abraçar aqui as ideias de Washington, a gente tem que mesmo abrir a economia e estabilizar que o desenvolvimento virá desse caminho, né? E aí a gente abriu mão das políticas industriais, das políticas públicas e das políticas macro pró-construção de complexidade. Complexidade é só uma maneira empírica, né, de contar toda essa história que eu estou contando aqui, né? Os asiáticos, eles continuaram investindo no aumento da sua complexidade econômica, da sua complexidade produtiva. Basta ver hoje o que é uma empresa como a Huawei na China, como a Xiaomi, como uma Samsung, como uma Hyundai, como uma LG, né? Essas empresas, nos anos 80, eram empresas ridículas, bem mais ridículas do que empresas brasileiras equivalentes, né? Então, eu acho que o Brasil se perdeu nos 80, jogou a toalha nos 90, e aí, desde então, tá mais perdido que cachorro em dia de mudança, como diria o outro. Pois é, para um exemplo, a economia brasileira e a economia chinesa na década de 80, claro que não na sua estrutura, né, talvez sejam economias um pouco distintas, mas nas métricas e parâmetros não eram economias tão distantes assim, né? Não, muito pelo contrário, o Brasil era bem maior. O Brasil, em 1980, exportava 20 bilhões de dólares por ano, a China exportava 17 bilhões de dólares. Em 1980, a produção industrial brasileira era maior do que a produção industrial da Coreia e da China somados, né? O Brasil era uma economia maior, mais relevante, mais importante do que a chinesa e do que a coreana, né? Hoje, só para você ter uma ideia de comparação, as exportações da China vieram de 16 bi, 18 bi de dólares por ano para 2 trilhões e meio de dólares, enquanto que as exportações brasileiras vieram de 20 bi para 200 bi de dólares, né? A gente aumentou 10 vezes, eles aumentaram 100 vezes as exportações. Então, é ainda mais dramático, né? Porque o Brasil ele era superior à China e à Coreia, né? Bom, vamos acompanhando então quais serão os desdobramentos pós-pandemia aqui no Brasil e no mundo. Eu conversei com o economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Gala, a quem eu mais uma vez agradeço pela atenção, por ter aceito o convite para essa série de bate-papos aqui sobre o mundo pós-pandemia para a FIPEA. Paulo Gala, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Foi um prazer, uma honra. Peço desculpa pelo pessimismo, mas eu sou só o mensageiro, tá? Não fui eu que criei tudo isso aí, não. E conta comigo, estou à disposição. É um prazer conversar com vocês.